Olá, eu sou o Dr. Pedro Veronese, do canal Descomplicando ECG, e vou pedir para que, se você já me conhece, é meu aluno, meu residente, ou já foi meu aluno ou meu residente, para que deixe aquele like na confiança, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você ainda não me conhece, caiu aqui meio de paraquedas, segura um pouquinho, assiste a aula e, se ela contribuir para o seu aprendizado, te ajudar na sua prática clínica, eu vou pedir para que você deixe o like, para que o YouTube entenda que esse material ele pode ser relevante para outros médicos. Então, dando continuidade às aulas de eletrocardiograma normal, hoje eu vou falar especificamente como eu determino o eixo elétrico do QRS. A gente percebe que na prática clínica a determinação do eixo elétrico do QRS é um desafio para os alunos que estão começando a estudar o eletrocardiograma. Mas se a gente fizer uma metodologia sistematizada, isso pode ficar bastante simples, desde que você sistematize alguns conceitos básicos. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês nos próximos slides. Então, para definir o eixo elétrico do QRS, nada mais eu tenho que fazer do que determinar a orientação espacial do vetor SA-QRS. O que é esse vetor? Era o vetor que representava a despolarização dos ventrículos. O vetor que representa a ativação dos ventrículos é o vetor SA-QRS. Se eu conseguir definir a sua orientação espacial, eu consigo definir o eixo elétrico do QRS. Então, como é que eu faço? Como é que eu sistematizo isso? Eu vou começar sempre olhando duas derivações, D1 e AVF. Essas duas derivações do plano frontal. E aí eu preciso lembrar que D1 é positivo aqui para a esquerda e negativo para a direita. Isso é padronizado. E a VF é positivo para baixo, tá vendo? Ó, positivo para baixo e negativo para cima. Então, quando eu olho para D1 e para a VF, eu vou ter quatro quadrantes na minha cabeça: o quadrante superior esquerdo, o quadrante superior direito, o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo. No quadrante inferior esquerdo, o QRS vai ter que ser positivo em D1 e AVF. Então, ele estará no quadrante inferior esquerdo. Quando o QRS for positivo em AVF e negativo em D1, ele estará no quadrante inferior direito. Quando o QRS for positivo em D1, mas negativo em AVF, ele obrigatoriamente estará no quadrante superior esquerdo. E se o QRS for negativo tanto em D1 como em AVF, ele vai estar no quadrante superior esquerdo. É sempre assim, ok? Esse é o primeiro passo. Então, olhei para o QRS em D1, ele está positivo, o QRS está positivo. Então, eu sei que o eixo elétrico deste QRS está para a esquerda, porque D1 é positivo para a esquerda. Olho para a VF, o QRS é positivo, então o eixo elétrico está para baixo, porque é para baixo que a VF é positivo. Então eu tenho uma certeza na minha vida, o eixo elétrico desse QRS está neste quadrante, ou seja, entre 0 e 90 graus. Ele está aqui, ó, entre 0 e 90 graus. O próximo passo é sempre olhar para as duas derivações que estão imediatamente fora do quadrante estudado. Pedro, não entendi. Então, veja, eu estou dizendo que o eixo elétrico está entre 0 e 90 graus, ou seja, ele está neste quadrante. Quais são as duas derivações que estão imediatamente fora? D3 e AVL. Então, o próximo passo é olhar para D3 e AVL. Então, olhei para D3, o QRS é negativo. Então, eu sei que o QRS está neste quadrante, mas a hora que eu projeto ele em D3, ele cai na negatividade de D3. Então, vejam que mais 30 graus está perpendicular à derivação D3. Então, tudo que tiver projetado daqui de mais 30 a mais 90, quando eu projetar em D3, vai cair na sua positividade, mas o QRS é negativo em D3. Então, obrigatoriamente, esse vetor tem que estar entre mais 30 e 0 graus. Por quê?
Porque esse vetor, nesta região, quando eu projeto ele em D3, ele cai na negatividade de D3. Lembra? D3 é positivo daqui para cá e negativo daqui para cá. Se eu projetar esse vetor em D3, ele vai cair nesta região. Ele é negativo. E o próximo passo era olhar para AVL. Se AVL é positivo, AVL está aqui. Se eu projetar esse vetor em AVL, ele cai na positividade de AVL. Portanto, esta é a única região onde o vetor SA-QRS atende a todos os requisitos exigidos pelo elétrico. Não entendi. Veja lá, se eu projetar esse vetor em D1, ele cai na positividade de D1. QRS é positivo em D1. Se eu projetar esse vetor em AVF, ele cai na positividade de AVF. E olha aqui, o QRS é positivo em AVF. Se eu projetar esse vetor em D3, ele vai cair aqui, ó, na negatividade de D3. O QRS é negativo em D3. E se eu projetar esse vetor em AVL, ele cai na positividade de AVL e o QRS é positivo em AVL. Então, eu tenho um eixo normal entre 0 e 30 graus. Ficou claro? Vamos fazer mais vezes para que isso fique bem cristalino para vocês. Vamos para mais um exemplo. Então, o vetor SA-QRS entre 0 e mais 30 graus. Um outro exemplo. Qual é a regra? Olhar sempre para D1 e AVF. Começo sempre assim. O QRS é positivo em D1. Então, o eixo elétrico obrigatoriamente está para a esquerda, porque é para a esquerda que D1 é positivo. Vou olhar o QRS, olha o QRS aqui, ó, ele está positivo em AVF, então ele está para baixo, porque é para baixo que o QRS é positivo em AVF. Então, eu já tenho uma certeza na minha vida que o eixo elétrico desse QRS está entre 0 e mais 90 graus. O próximo passo é olhar para as derivações que estão imediatamente fora do quadrante estudado. D3 e AVL. Olho para D3, notem que o QRS ele está isodifásico. A porção negativa e positiva são muito semelhantes. Então, isso mostra que o vetor está perpendicular a D3. Então, olha só, D3 está aqui. Quem está perpendicular a D3? E dentro deste quadrante é o mais 30 graus. Já defini o eixo, aqui mais 30 graus, mas vou dar continuidade à minha metodologia. Vou olhar para a AVL. AVL não está positivo? Está positivo. Então, se eu tiver um vetor aqui em mais 30 graus e eu projetá-lo em AVL, ele cai na positividade de AVL. Portanto, eu tenho um vetor que está na única região que atende a todos os requisitos do elétron. O QRS é positivo em D1, se eu projetar em D1, cai na positividade. Ele é positivo em AVF, se eu projetar em AVF, cai na positividade. Ele é isoelétrico ou isodifásico em D3, porque ele está perpendicular a D3. E se eu projetá-lo em AVL, ele cai na positividade, o QRS é positivo. Portanto, o eixo elétrico normal de mais 30 graus. Ficou um pouco mais claro? Vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui mais um elétron, faço sempre da mesma forma. Olho para o QRS em D1 e AVF. D1 positivo, o eixo está para a esquerda, porque é para a esquerda que D1 é positivo. Olho para AVF, o QRS está positivo, então ele está para baixo, porque é para baixo que AVF é positivo. Então, eu já sei que o eixo elétrico está entre 0 e 90 graus. Próximo passo, olhar para as derivações que estão imediatamente fora, D3 e AVL. Olho para D3, o QRS é positivo. Então, o QRS será positivo em D3 se ele cair em qualquer lugar entre mais 30 graus e mais 90 graus. Ele vai estar nesse quadrante, o quadrante inferior esquerdo, e será positivo em D3. E vou olhar para AVL. Notem que ele também, o QRS é positivo em AVL. Então, o QRS será positivo em AVL se ele se projetar aqui de mais 60 até 0. Então, eu tenho que pensar numa região que seja neste primeiro quadrante, o inferior esquerdo, e que, ao se projetar em D3, ele vai ser positivo, e ao se projetar em AVL, ele vai ser positivo. A única região que atende todos esses comemorativos
é uma derivação, é um vetor que esteja entre mais 30 e mais 60 graus. Então, ele está nessa região. Notem, se eu projetar este vetor para a AVL, ele vai cair na positividade de AVL, QRS positivo. Se eu projetar esse vetor em D3, ele cai na positividade de D3, portanto, QRS positivo em D3, ok? Então, o vetor entre 30 e 60 graus, um eixo elétrico normal do nosso QRS, ok? Pedro, está ficando um pouco mais claro, mas vamos continuar as demonstrações. De novo, olho aqui para o QRS em D1, sempre D1 e AVF. Sempre assim, pessoal. Notem vocês que o QRS em D1 ele é mais positivo que negativo. Então, ele está para a esquerda. Aqui em AVF ele é positivo, então ele está para baixo. Então, eu já sei que o eixo elétrico do meu QRS está entre 0 e 90 graus. Qual é o próximo passo? Olhar para as derivações que estão imediatamente afora, D3 e AVL. D3, o QRS é positivo. Então, aqui, mais 30 graus é perpendicular a D3, então ele tem que estar em algum lugar entre mais 30 e mais 90. Mas, a hora que eu olho para AVL, notem que a porção positiva de AVL é muito semelhante à porção negativa. Ele está isodifásico em AVL, ou seja, o eixo elétrico está perpendicular à AVL. Então, olha só, a AVL está aqui. Quem está perpendicular à AVL? Mais 60 graus. Portanto, o eixo elétrico deste QRS é um eixo normal, mais 60 graus. Ok? Mais um exemplo, para ficar bem claro para vocês. Começo sempre olhando para D1 e AVF. D1, QRS é positivo, então está para a esquerda. AVF positivo, então está para baixo. Então, o eixo elétrico desse QRS está no quadrante inferior esquerdo entre 0 e 90 graus. Próximo passo, olhar para D3 e AVL. Notem que D3 está positivo. D3 é positivo para cá. Então, qualquer coisa que se projetar entre mais 30 e mais 90 graus vai se projetar na positividade de D3. Mas aí eu vou olhar para a AVL. A AVL está aqui, ó. Tudo que se projetar daqui para cá cairá na positividade da AVL, só que a AVL é negativa. Então, esse eixo tem que estar, com certeza, entre mais 60 e mais 90. Por quê? Porque se eu projetar esse vetor em AVL, ele vai cair na negatividade de AVL. Se eu projetá-lo em D3, ele cai na positividade de D3 e ele cai na positividade de D1 e na positividade de AVF. Portanto, esta é a única região onde o vetor ele atende a todos os pré-requisitos exigidos por esse eletrocardiograma. Eixo entre 60 e mais 90 graus, um eixo normal. Ok? Vamos lá, para mais um exemplo. Aqui eu olho sempre para D1 e AVF. Notem que D1 está isodifásico, a porção positiva é idêntica à porção negativa. Então, o eixo elétrico está perpendicular a D1. Olha aqui, ó, ele está aqui, D1 está aqui, ele está perpendicular ou para baixo ou para cima, fazendo 90 graus. Só que a hora que eu olho o QRS em AVF, eu vejo que ele está para baixo, porque o QRS é positivo em AVF e AVF é positivo para baixo. Então, esse eixo elétrico tem que estar para baixo e perpendicular a D1. Portanto, eu já fiz o diagnóstico de que o eixo elétrico é um eixo elétrico normal mais 90 graus, o vetor SAQRS. Ok? Posso dar continuidade olhando para D3 e AVL para seguir a metodologia? Posso. Mas se eu projetar em D3, ele vai estar positivo em D3, QRS positivo em D3. Se eu projetá-lo em AVL, ele vai cair na negatividade de AVL. Notem vocês que o QRS é negativo em AVL. Sempre assim. Mais um exemplo. Notem vocês que o QRS em D1 ele é positivo. D1 é positivo para a esquerda. E o QRS agora ele é isodifásico em AVF. Então, ele está perpendicular à AVF, só que para a esquerda, porque ele é positivo em D1.
Então, esse eixo elétrico, eu já, sem olhar para D3 e AVL, eu já estabeleço que ele está a 0 graus. Um eixo elétrico normal. Tá ficando claro, pessoal? Sempre olho para D1 e AVF e depois eu olho para as derivações que estão imediatamente fora do quadrante estudado. Vamos lá, então. Mais um exemplo, para ficar bem marcado para vocês. Olho sempre para D1 e AVF. D1, que RS é positivo, então ele está para a esquerda o eixo elétrico, que é para a esquerda que D1 é positivo. Olhei para AVF, AVF está negativo. AVF é negativo para cima. Então eu tenho uma certeza na minha vida, o eixo elétrico desse QRS está entre 0 e menos 90 graus, ou seja, no quadrante superior esquerdo. Ele está aqui entre 0 e menos 90 graus. Qual é o próximo passo? Olhar para as derivações imediatamente afora do quadrante estudado. Então, o quadrante estudado é esse aqui, ó. É o quadrante superior esquerdo. Então, quais são as derivações que estão imediatamente fora? AVR e D2. Notem que mudou o segundo passo, porque mudou o quadrante. Então, as derivações que estão imediatamente fora do quadrante estudado agora são AVR e D2. Então, olha lá, D2, o QRS é mais positivo que negativo. D2 está aqui, ó. Então, D2 é positivo daqui para baixo e negativo daqui para cima. Então, eu tenho um eixo elétrico, ou seja, o vetor SAQRS tem que estar nesse quadrante, mas ele tem que estar de menos 30 a 0 graus, porque se ele estiver nesta região, quando eu projetar esse vetor em D2, ele vai cair na positividade. E notem vocês que D2 é mais positivo que negativo. Então, o vetor está aqui entre 0 e menos 30 graus. O próximo passo é olhar para a AVR. A AVR não é negativo? Perfeitamente. A VR é positivo daqui para cá e negativo daqui para cá. Então, se eu projetar esse vetor em AVR, ele cai na negatividade de AVR, portanto, o QRS é negativo aqui. Tem um eixo entre 0 e menos 30 graus, que ainda é um eixo normal do complexo QRS. Ficou claro para vocês? Vamos aí para mais um exemplo. Pedro, como é que eu faço? Sempre o primeiro passo não muda. Olho para D1, que é RS positivo em D1, o eixo elétrico está para a esquerda, porque é para a esquerda que D1 é positivo. Olhei para AVF, o QRS é negativo, então o eixo está para cima, porque é para cima que AVF é negativo. Então já sei que o eixo está no quadrante superior esquerdo entre 0 e menos 90 graus. Próximo passo, olhar para as derivações que estão imediatamente fora do quadrante estudado, que aqui no caso é D2 e AVR. Olhei para D2, o QRS é negativo. Então, D2 está aqui. Quem está perpendicular a D2 é o menos 30 graus. Então, agora, este vetor estará em algum lugar nesta região aqui. Porque a hora que eu projetá-lo em D2, ele cai na negatividade. Porém, a hora que eu olho para AVR, eu vejo que AVR é negativo. AVR é positivo daqui para cá e negativo daqui para cá. Então, esse eixo elétrico estará em algum lugar entre menos 30 e menos 60 graus, porque é somente nesta região que eu vou atender a todos os pré-requisitos exigidos por esse elétron. Veja, se eu projetar em D1, cai na positividade de D1, que é RS positivo em D1. Projetei em AVF, cai na negatividade de AVF, que é RS negativo em AVF. Projeto esse vetor em AVR, não é isso? A AVR está aqui, ó. Então, se eu projetar em AVR, ele vai cair na negatividade de AVR, que RS está negativo em AVR. E por último, em D2. Se eu projetar esse vetor em D2, ele vai cair na negatividade de D2, que RS negativo em D2. Então, esta é a única região que pode atender às exigências desse elétron. Um eixo entre menos 30 e menos 60 graus, já um eixo anormal, desviado para a esquerda, que eu vou encontrar em situações patológicas, como BDAS, sobrecarga ventricular esquerda, entre outros. Ok?
Mais um exemplo, para ficar bem claro, olhei para D1, o QRS agora é negativo em D1, então o eixo está para a direita, porque é para a direita que D1 é negativo. Olho para a VF está positivo, a VF é positivo para baixo. Então, este eixo elétrico está no quadrante inferior direito, está aqui entre mais 90 e mais 180 graus. Esse é o quadrante que está o eixo elétrico. Vou olhar para as derivações que estão imediatamente fora, que são D2 e AVR. Então, olhei para D2, o QRS é positivo. Então, olha lá, D2 é positivo daqui para cá e negativo daqui para cá. Então, quem está perpendicular a D2 é o mais 150 graus. Se o QRS é positivo em D2, ele tem que estar em algum lugar entre mais 50 e mais 90. Para eu definir certinho onde está, eu vou olhar para a VR. A VR está negativo. Então, quem está perpendicular à VR é o mais 120. Daqui para cá, a VR é positivo, daqui para cá é negativo. Então, se o eixo elétrico está negativo em AVR, porque o QRS é negativo, esse eixo elétrico tem que estar em algum lugar entre mais 90 e mais 120 graus. Esta é a única região onde o vetor atende a todas as exigências deste eletrocardiograma. Então, o vetor SAQRS está entre mais 90 e mais 120 graus, ainda um achado normal em indivíduos longilíneos, altos, ok? Mais um exemplo. Notem vocês que a hora que eu olho aqui para D1, eu vejo um QRS que está um pouco mais negativo, quase isodifásico, mas notem que aqui é mais negativo do que positivo. Então, D1 é negativo para a direita, então esse eixo está para a direita. Olhei para a VF está positivo. A VF é positivo para baixo. Então, de novo, eu tenho um eixo elétrico que está no quadrante inferior direito, entre mais 90 e mais 180 graus. Ok? Então, ele está nessa região. O próximo passo é olhar para D2 e a VR. A hora que eu olho para D2, o QRS é predominantemente positivo. Lembra? Aqui mais 150 graus está perpendicular a D2. Então, daqui para cá cai na positividade de D2, daqui para cá na negatividade. D2 não é positivo, então ele tem que estar nesta região. Agora vou olhar para AVR. AVR, notem vocês, que eu tenho o QRS muito semelhante à parte negativa da parte positiva, ou seja, ele está isodifásico em AVR, ou seja, o eixo está perpendicular à AVR. A VR está aqui, quem está perpendicular à VR? D3, ou seja, mais 120 graus, que é o limite de normalidade do eixo elétrico do QRS. Então, aqui um eixo em torno de 120 graus. Mais um exemplo, olhei para D1, QRS negativo em D1, então o eixo está para a direita. Olhei para a AVF, o QRS está positivo, então ele está para baixo. Mais um exemplo onde o vetor SAQRS está no quadrante inferior direito, entre mais 90 e mais 180 graus. Próximo passo, olhar para D2 e AVR. D2, o QRS é positivo. Então, D2 é positivo para cá e negativo para cá. Quem que está perpendicular a D2? Mais 150 graus. Como D2 é positivo, esse eixo tem que estar com certeza entre mais 90 e mais 150. Vou olhar para AVR. Notem vocês que AVR está mais positivo que negativo. Vale a área, pessoal. Notem que a área da positividade do QRS é maior do que a área da negatividade. Então, o eixo tem que estar positivo em AVR. Então, eles têm que estar de 120 para cá. Então, esse eixo elétrico, ele tem que estar entre mais 120 e mais 150, porque é somente nesta região que ele vai atender a todos os pré-requisitos do elétron. Vejam só, se eu projetar em D1, D1 negativo. Se eu projetar em AVF, AVF positivo. Então, olha lá, negativo, positivo.
Próximo passo, tenho que olhar para D2 e AVR. Se eu projetar esse vetor em D2, ele cai na positividade de D2, D2 positivo. Se eu projetar em AVR, ele vai cair na positividade de AVR. Então, esse vetor está entre mais 120 e mais 150, já um eixo anormal, um desvio do eixo para a direita. Esse exemplo para vocês. Então, eu vou mostrar agora mais um exemplo para vocês. Espero que esteja já bem claro. Notem aqui que o QRS é negativo em D1. Então, ele está para a direita, porque é para a direita que D1 é negativo. AVF ele está isodifásico. Notem que o QRS ele é isodifásico. A porção positiva e negativa são muito semelhantes. Então, esse eixo elétrico tem que estar perpendicular à AVF. A AVF está aqui. Quem está perpendicular à AVF? D1. Mas o eixo está aqui para a direita ou para a esquerda? Ele tem que estar obrigatoriamente para a direita, porque é para a direita que D1 é negativo. Então, aqui eu tenho um eixo que está exatamente a 180 graus, um eixo desviado para a direita de forma patológica. Uma aula um pouco mais longa, com muitos exemplos para que a gente sistematize a identificação do eixo elétrico do QRS. Acho que dessa forma a coisa fica mais clara para vocês. Se vocês gostaram da aula, deixe seu like. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.